Vamos começar usando a nomenclatura certa. Rádio-teatro. Rádio-teatro? Não é rádio-novela. Já. Rádio-teatro. Rádio-teatro. Porque é muito importante isso. Pode Porque ir lá, é teatro através da rádio, através do rádio. É teatro através da televisão. É teatro através da porção de veículos. O teatro é o mais possessivo, é a mais possessiva de todas as artes. Ela lança a mão de todos os veículos, de todos os meios que são colocados à sua disposição para exercer o seu ofício. O senhor entende, então, que o fato de ter tido uma radionovela, seria para alcançar aquelas pessoas, alcançar aquele público que de repente não vão ao teatro, porque a gente sabe que quando a radionovela fez sucesso, 70% dos espectadores, dos ouvintes, eram mulheres. Eu não sei se isso é verdade, mas até hoje eu acho que a grande maioria de quem segue as novelas na rádio ou na televisão são as mulheres, né? Os homens têm pouco tempo para isso, trabalham muito. E o seguinte também que eu queria perguntar para o senhor, hoje em dia, eu não posso afirmar com tanta veemência para o senhor se foi completamente extinta. Eu procurei escutar alguns e tal, mas hoje em dia a gente não escuta assim, né, tanto assim, que tem programação mesmo, uma grade de programação que tenha uma radionovela ativa atualmente. Você fala radionovela, me dá uma gastura. Fala rádio-teatro, vai. Rádio-teatro. Então tá ok. É o rádio-teatro. Hoje em dia a gente. É porque não tem mais. Isso, não tem mais, foi extinta mesmo. Então, tem muito pouco. No interior ainda, eu ouvi dizer que no interior ainda de São Paulo, por exemplo, ainda tem rádios que tem na sua programação rádio-teatro. Ainda tem, mas é muito pouco, porque também a mão de obra ficou escassa de uma vez de uma hora para outra. Quando eu digo mão de obra ficou escassa, eu me refiro ao autor do rádio-teatro, ao autor do teatro pelo rádio. E é uma dramaturgia um pouco diferenciada da dramaturgia da novela, de televisão, é uma dramaturgia diferenciada da peça no palco. Tem certas pequenas diferenças, mas tem diferenças. Então eu acho que muito é pela mão de obra que é rarefeita e muito também é pela... eu não quero ser grosseiro, mas eu vou dizer, pela burrice dos donos da emissora de rádio, da emissora de rádio, que quer uma comunicação mais imediata, então apela para os programas de música pobre, música pobre, apela para o jornalismo imediato, né? Eles acham que tem muito mais, e vai ver, eles têm uma certa razão, mas tem muito mais público para ouvir quem foi atropelado, ou assassinado, ou preso por tráfico de tóxico, do que quem vai ouvir uma novela falando sobre Niccolò Paganini, por exemplo, violinista do diabo. E também o nosso público, de certa forma, ficou muito limitado. Já não há mais aquele estudo que antigamente nós tínhamos, que era um estudo mais apurado, hoje a formação feita nas escolas, eu acho que deixa a desejar. O senhor que já trabalhou com rádio-teatro há muito tempo, o que era para o senhor trabalhar com esse tipo de profissão, ser esse tipo de profissional? Bom, eu escolhi ser radiador. Eu tinha 7 anos de idade, ouvia rádio, e naquela idade tenra eu já tinha escolhido que eu seria ator. Mexia muito com o imaginário, né, da pessoa.
Claro, claro, o radioteatro desenvolve muita imaginação de quem ouve. Porque o bandido tem a cara que você desenha, o mocinho tem a cara que você desenha. A casa onde se passa a ação tem os móveis, tem a decoração que você exige. Não é, é muito. Eu acho que é um exercício muito bom. Eu vi algumas radionovelas assim, e é incrível a questão da sonoplastia, digamos assim, né? Que usavam-se antes alguns efeitos para dar efeito de vento, né? Para dar. Como é que era esse trabalho assim, desses efeitos? Tem dois tipos de efeitos. Um que nós chamamos de efeito mecânico, que são os discos, as trilhas sonoras já gravados com tempestade, com trombada, com isso, com aquilo, outro. E tem os efeitos que são feitos à mão. Esses eram feitos por um sujeito que nós chamávamos de contra-regra, e que ficava dentro do estúdio conosco, enquanto nós representávamos, enquanto nós nos apresentávamos. E esse sujeito tinha vários recursos. Por exemplo, uma tempestade com relâmpagos e trovões, ele usava uma folha de zinco plana e grande, ele sacudia a folha assim e ela fazia e dava um igualzinho o barulho do raio. E ele pegava dois pedaços de coco, duas metades de coco, e ficava fazendo assim, ó, e dava o efeito de cavalo. Se fosse um incêndio, ele pegava um pedaço bom de papel celofane e ficava fazendo assim com ele. Esse aqui não dá, porque não é celofane, mas ele ficava assim com o papel. Olha o barulho que emana aqui, ó. Tá vendo? E fora isso, tinha alguns instrumentos dentro do estúdio. Tinha portas, tinha janela, porta de verdade, janela de verdade, que eram usados para fazer os barulhos. Teve uma novela muito engraçada. Não, a novela não era engraçada. Engraçado foi o fato que aconteceu. Brandão Filho, que era um comediante da Rádio Nacional, um genial comediante da Rádio Nacional, estava fazendo uma novela séria, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E tinha uma hora em que ele estava na sacristia com o companheiro dele e chegava o padre. E o padre pegava os dois em flagrante, roubando o vinho da missa. Só que antes de começar, tinha um preâmbulo e o contra-regra fazia os passos do padre chegando. Só que o contra-regra usou o próprio sapato, o próprio pé. Então, o sapato estava novo e rangia, fazia. Quando eu fico, ó, a igreja está dando. Seu padre comprou sapato novo. Acabou a novela, acabou o espetáculo ali. Para sintetizar essa nossa conversa aqui, o senhor resumiria, como radiator, o senhor resumiria essa profissão de radioteatro como fascinante? Ou tem alguma outra palavra que o senhor queria colocar para resumir o que é a profissão, o que foi a profissão do senhor? Primeiro eu quero te perguntar, por que você está resumindo? Não, porque eu tento ser, né, pra gente só ter uma... Não, eu tento ser um pouco corrido. Não dá pra gente falar sobre radioteatro, no Brasil principalmente, resumindo não, viu? Tem que ser uma conversa comprida. Mas se eu acho fascinante, acho. Mais do que fascinante. Olha, para ser radiator, o neguinho tem que ter gogó. Porque todas as emoções ele tem que passar com as inflexões da voz. Ele tem que traduzir para o seu ouvido o medo, a angústia, a ansiedade, a alegria. Enfim, todas as emoções ele tem que traduzir na voz. E isso é mais do que
fascinante. E é isso que mexe, né, com o entendimento da pessoa, que a pessoa está do outro lado, não te vê, mas tudo aquilo que ela está escutando, ela absorve e pode criar até um sentimento, né, de fazer parte mesmo. É verdade, Né? é verdade. De repente, de querer estar acompanhando, estar dando continuidade no próximo capítulo, né, no próximo... Ele quer sempre saber o que vai acontecer. Né? Saber o que vai O acontecer. ser humano é, antes de mais nada, um curioso. Com certeza. E a novela, a teatro, a novela de televisão, a novela na imprensa, que antigamente as grandes novelas eram todas folhetins. Alexandre Dumas escreveu um folhetim. Os Três Mosqueteiros originalmente usou o folhetim como meio de comunicação. E o radioteatro, ele é, antes de mais nada, acima de tudo, ele é cativante, porque exatamente por causa daquilo que nós estávamos conversando. Ele dá asas à imaginação do cara, e o cara, então, a obra é dele também. A obra não é só do cara que escreveu, é de dois. Então a obra é dele também. E se a obra é dele, ele tem um outro muito bom. A gente agradece pela entrevista concedida. Já fechou? Você quer fazer uma pergunta? Bom, quando a Rádio Teatro saiu das rádios, elas migraram para a televisão. Você também chegou a fazer parte da televisão ou você continuou só na rádio? Eu sou fundador de 3 televisões no Brasil. Eu fiz teleteatro na TV Itacolombi, que é daqui de Belo Horizonte, e era a mais importante emissora de TV do Brasil. É bom que a gente conheça isso. Eu fui radiator no Rio de Janeiro, fui teleator no Rio de Janeiro também. Não, eu não fiquei só na rádio, não. Eu sou ator de palco também. Na semana passada eu acabei de levar uma peça no teatro de palco. Eu sou, e cabotinamente eu gosto de dizer que eu sou um ator completo. Muita experiência, né? Muita bagagem aí. Tá certo. Contribui. Quiser mais alguma coisa? Fechou?